Neófitos e neófitas, coleguinhas de profissão, estamos aqui em mais um episódio do Engenharia de Quinta. Eu sou o Léo Cantrell, aqui ao meu lado tem a Lia. Gente, hoje eu tô tendo um infarto aqui. Tinha que ter um normativo dizendo que fã não pode entrevistar. Não, gente, não, eu já tô fazendo uma fila ali atrás ali pra pedir autógrafo, tirar Não foto. chora não. Quem temos hoje aqui, Lili? Hoje a gente tem ela, peraí que eu tenho que ler um currículo gigante aqui. Temos ela, engenheira civil, doutora em engenharia civil com ênfase em construção civil, pós-doutorado na área de desenvolvimento de novos materiais a partir do aproveitamento de resíduos, professora e pesquisadora da UFES, autora de mais de 130 trabalhos publicados em congressos, periódicos e eventos, diretora regional do IBRACON, vice-presidente do Alcompat Brasil, docente permanente do programa de pós-graduação de engenharia civil da UFES, coordena o laboratório de ensaios de material de construção LEMAC. Se você é engenheiro, arquiteto e nunca ouviu falar do LEMAC, eu não sei o que você está fazendo nessa área. E você não ouviu falar dela? Gente, professora Geilma. Ai, gente. Honra demais ter ela aqui, gente. Meu Deus, eu fico até assim, eu nunca recebi. Eu quero até ler isso aí de novo pra ver. Pegamos do Lattes. Sim, né? Fui lá no currículo antes, Pois é, né? Tava maior, mas a gente Então, deu... Tive que dar uma reduzida, senão eu ia passar 30 minutos só falando. prestei bastante atenção, porque é uma responsabilidade. A gente fica ouvindo, é bom ouvir às vezes, porque... Esquece, né, Dudu? E a responsabilidade aumenta nas aulas, né? Nas pesquisas, na formação dos engenheiros. Acho que foi bom ouvir. Não, olha só, é o que eu já falei outras vezes aqui. Nós temos excelentes engenheiros técnicos, arquitetos. Sim. Cara, uma das pessoas mais influentes da engenharia de patologia no Brasil é Geilma. Com certeza. Quando Quando a gente falou, Pelo um menos dos aqui do temas, estado, queremos falar de patologias, que a gente vai Tem que chamar, chamar Geilma. seu nome. Quando eu falei bem assim, A nossa Geilma preocupação é, topou. será que ela vai topar? Falei, Geilma topou, o que você fez? Nossa senhora, tive um infarto lá no... Não é porque você é estrela nisso, não é porque é muito ocupada, Não, professora. não, tem então, várias exatamente. coisas, então, assim, Sim, essa coisa de ser ocupada, isso é uma coisa assim também que eu tenho gerenciado bastante, porque o tempo, né? O tempo é uma coisa que todo mundo tem igual. Todo mundo, todos nós aqui temos 24 horas, todo mundo. Então, a gente faz com o tempo essas 24 horas, a gente otimiza, né, da melhor forma possível. Então, e aí eu não sei como é que eu faço tantas coisas assim. Às vezes eu durmo. É o método Fábio Porchat, Que de horas trabalhar você aqui. dorme? Vai fazendo. Que horas você dorme? Não, eu vou fazendo e eu vou delegando. A gente vai delegando as coisas, né? Eu respondo pelo laboratório, mas eu não vou lá fazer o ensaio, pegar o corpinho de prova, tem os botar na monitores. prensa e fazer. Não, isso aí Tem eu que não manter o faço. mito. Faz quando você faz. Eu tenho um vídeo dela fazendo, gente. Não, às vezes eu faço assim pra É porque mostrar como você é tava na aula. fui sua aluna lá na pós maravilhosa, aí lá na aula, lá Sim. tem filmado lá. Ver que a gente foi lá no laboratório, né? A gente fez as visitas, aí eu levei vocês no laboratório, mostrei os equipamentos que a gente usa para perícia de engenharia, na área de civil mesmo, né? Quando cai um prédio, o que a gente deve fazer, para onde a gente deve atuar. Então, tudo isso a gente faz no laboratório, tudo isso a gente analisa de todos os pontos de vista, porque nós temos corpo técnico para isso, né? E a gente analisa, quando a gente chega numa hipótese, quando a gente gera uma hipótese que pode ser a causa daquele problema, aí a gente vai para os ensaios. Sim. Pra mim foi um paradigma também. Tive o prazer de conhecer professor. Eu não vou conseguir chamar de Geilma. Pode me chamar de Geilma. Professora. Chama de G. GG. Eu conheci GG. GG. Best friend. Eu conheci a GG na pós-graduação que eu fiz no Instituto DD. Ótimo instituto. Uma pena não ter dado continuidade aqui, mas é muito forte lá no Paraná. forte. O Dyer, né? Sim. Outros também, eles são top. O Dyer é sensacional. O pai dele também, né? Exímio projeto de estruturas. E quando teve aula, a gente estava tendo as aulas muito teóricas. Tivemos aula com o Enio, um baluarte também da engenharia patrimonial. Mas quando chegou a engenharia, me levou a gente lá para a UFES para ver os equipamentos. Eu falei, caraca, existe isso. Exato. Eu tava assim, eu estava em Nárnia. Eu fui pro planeta Sakaar junto com o Hulk. Cara, onde é que eu tava que eu não vi isso?
Não é? Sim, Pô, na hora que eu vi o aparelho de medir, o ultrassom. Nossa, falei, não, ultrassom. Pô. Sensacional. Aí, Pois é. O esclerômetro, beleza, a gente já conhece. Aí, viu o scanner? Eu falei, não, aí tá de sacanagem. Aí a gente tem vários, né? O pacômetro. Termografia. A termografia. Queridinho de porque todo mundo. A gente usa demais a termografia agora, principalmente para fachadas, para infiltrações. A gente Não é só usa, tirar tem foto, usado engenheiro de bastante. fotógrafo. E é justamente esse o nosso tema, né? Que é de patologias. A gente chama patologias que são doenças mesmo, né? Os leigos, quando a gente chega no condomínio com um síndico que tenta explicar ou escreve no laudo patologia, manifestação patológica, ele fica, oi? Mas é Pois isso, é. né? A edificação fica doente. É exatamente esse nosso tema. E assim, eu vou tirar por mim, tá? Existe 2 momentos. Não tô, vai ficar parecendo que a gente tá puxando o saco dela, né? Ah, mas a gente tá puxando tá o saco puxando, dela. foda-se. Ela já sabe. Ela já sabe. Existe 2 momentos. Eu estudei na engenharia na UFES. Óbvio, fora tudo das limitações que tem lá, mas o que estava acontecendo na engenharia no momento não era passado, a parte de patologia. Eu, por exemplo, iniciei na parte de avaliações imobiliárias, ninguém nem sabia. Acho que eu fui um dos primeiros a tentar falar lá, cara. Olha só, um aluno. E, pô, no laboratório de materiais tinha outras dinâmicas não voltadas à patologia. Eu acho, posso estar enganado falando besteira aqui, mas a primeira que botou no LEMAC essa dinâmica de aproximação, até mesmo com a comunidade. Porque o laboratório ficava meio que isolado e só na mão das construtoras, não na mão, né? Assim, à disposição das construtoras para os ensaios De corriqueiros. conhecimento, né? A população. Quem conhecia. voltou para o chão, e isso é uma tecla que eu sempre bato, a universidade tem que vir para o chão, junto com a sociedade. Eu acho que foi você, eu não vi isso antes. Pode estar errado, eu estou errado. Eu acho que você deu uma transformada lá. São momentos, né? Quando eu cheguei em 2010, né? Eu sempre fico na dúvida se era mesmo, que já faz tanto tempo. Quando eu cheguei em 2010, o laboratório ele tinha uma cara, era uma cara diferente. E era a realidade daquele momento. E eu cheguei com uma formação diferente. Ali a gente tinha professores formados especialistas em argamassas, especialistas em materiais de construção, etc. E eu cheguei com uma formação patológica. Eu cheguei da UFSCar, né? Ou não? do Rio Grande do Sul. Então, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área, trabalhando direto com isso. Deve estar na outra página. O tempo inteiro. Então, eu vim com essa abordagem. E o Sul é muito forte isso, E né? o Sul é fortíssimo. O Sul, ele te prepara para a vida. A base de muita porrada, assim, você toma muita porrada, passa muito frio e come bastante também, porque lá é churrasco e tudo, mas você leva, assim, e é um aprendizado, porque você é obrigado a estudar. Eu estudava muito. Quando eu fazia pós-graduação, eu estudava horrores. Eu vivia para estudar e aí incorporei isso na rotina da minha vida, que até hoje eu estudo. Isso aqui eu estou estudando, essas coisas. Eu parei. Mas aí, quando eu cheguei aqui, eu percebi que o laboratório tinha potencial. Sim. Tava tudo meio desarrumado, não desarrumado, desajustado. E aí o meu trabalho foi, quando o professor Avancini, que coordenava na época, ele adoeceu, né? Um marco, né? E, exato, querido, mora no meu Professor. coração. Aí ele chegou para mim e falou, Geilma, agora tá na hora de você assumir o laboratório. E o Ele fez professor... igual o Homem de Passou o Ferro, manto, né? passou o bastão lá, o Homem de Ferro. E aí o professor, não quero. Correu! Aí ele, não, você vai ter que querer. Aí veio a calhar que ele adoeceu, logo depois ele adoeceu, aí eu assumi o laboratório, assumi os alunos dele, que ele tinha vários alunos de graduação, de pós-graduação. Aí eu fiquei enlouquecida, porque eu entrei no olho do furacão no negócio.
Aí eu assumi, primeiro dei conta dos alunos dele para depois ir cuidar do laboratório. Aí, quando eu desovei os alunos, a gente fala, toma, vai para a vida, vai para o universo é teu, coisas desse tipo. Aí eu fui cuidar do laboratório. Aí eu montei o projeto de extensão do laboratório. De suma importância. Que assim, foi um grande projeto que a gente montou lá, porque eu saí catando as peças. Tinha equipamentos valiosíssimos lá, guardados nas gavetas. E eu, meu Deus, o que esse equipamento está fazendo aqui? Esse equipamento faz isso, isso, isso. E o Avancini doente lá, não, use, pegue, faça o que você quiser e tal. E aí eu comecei a arrumar, ajustar e montei um projeto de extensão para abrir um braço com a sociedade, que até então a gente não tinha. Aí eu comecei a mostrar que existe o laboratório. Aí eu comecei a fazer propaganda do laboratório e tudo. E aí, hoje já é assim, meio que consolidado, que quando alguém chega no LEMAC, já sabe o que é. É porque lá atrás já teve tanta briga que aí eles não querem mais discutir, aí eles já vão para o laboratório, que aí a gente vai lá e emite o resultado que der. É aquele laudo, é aquele resultado que dá e tudo mais. Com certeza. Exato. Aí a galera chega lá. Copiaram. As outras não copiaram, senão se inspiraram. As outras instituições começaram também a fazer. Foi uma mudança de paradigma. Sim. Mas isso é bom. Lógico. Isso é bom porque a gente fica pensando assim. Eu pensava assim, às vezes eu ainda penso uma vaidade assim que dá logo na cabeça da gente, mas assim, às vezes eu penso, mas será que se eu fizer isso, se eu transferir esse conhecimento aqui para outras pessoas, será que não vai faltar para mim? Eu, de vez em quando, passo um negócio desse na minha cabeça, mas logo vai embora, evapora isso. Por quê? Porque se eu não passar, o conhecimento fica só para mim. Exatamente. Se eu passar o conhecimento fica comigo e fica com outras pessoas. E depois volta para mim o triplo daquele conhecimento. A pessoa vai e volta, professor, eu fiz isso, aconteceu isso agora. E aí acaba que triplica assim o nível, o conhecimento, o orgulho também. Então isso é bom. E aí essa vaidade que às vezes acontece comigo, é um defeito. Fica fazendo isso, ela logo vai embora porque é da profissão, né? Eu acho um pouco ser professor. Não, mas o engenheiro normal. O engenheiro. O arquiteto, não sei. Não, o arquiteto também, né? Tem. Eu acho que tem todas as profissões, mas eu acredito que na engenharia ela é diferenciada porque tem uma competitividade aí. Engenheiro que... Deus. É isso, pronto. Falei. Tem uma competitividade que eu, enquanto professora, eu preciso ter a responsabilidade de desmistificar, né? De acabar com isso, de diluir essa coisa. Isso? Porque, por exemplo, você começa a dar aula, você entra lá, o quinto, sexto período, os caras já estão com aquela formação. Vem do massacre da matemática. Sim. Né? E eu acho que a arquitetura também tem laboratório de materiais, já vem do massacre todo técnico lá da arquitetura. Pra chegar lá e falar, gente, então, existe vida após a formatura? Que é isso aqui? Sim. Como é que é isso aí, cara? Você tentar transferir. Uma responsabilidade. Mas a primeira coisa que as minhas aulas, elas são bem dinâmicas, né? Total. Aula de... A gente confirma. Então, e assim, eu dou aula de tudo. Muda semestre, mudou professor, aí encaixa um aqui, outro ali. E aí agora eu tô dando aula de materiais de construção. E para mim, eu olhei assim, materiais de construção, na minha cabeça. Mas vou pegar os meninos de quarto semestre, estão tão novinhos ainda. Eu gosto de pegar os alunos do oitavo. Eu gosto de pegar do oitavo em diante, que já está mais amadurecido. Aí, primeira vez que eu peguei foi na pandemia e eu adorei. Por quê? Porque aí agora eu já estou fazendo o link. O aluno do quarto semestre, ele já está linkado com o aluno do período do oitavo. Quando ele chegar no oitavo, eu vou dizer, vocês lembram quando eu falei daquilo ali? Você está lembrado? Quando eu falei disso? E aí eu estou achando maravilhoso agora. E é o papel do professor. E aí tem uma coisa que eu faço também com eles. Eu instigo sempre. E eu sempre coloco o juramento da engenharia. Eu achei que era um hino. Não.
Porque no juramento da engenharia é muito sério aquilo ali. Quando a gente olha para o juramento, na engenharia, na arquitetura, o juramento, de uma forma geral. Eu prometo não me cegar pelas coisas que pode me trazer uma vantagem. Alguma coisa assim, tá? Que agora eu não me lembro. Mas é assim, tipo as tecnologias, alguma coisa que fala assim, eu prometo não me cegar com as tecnologias, prometo trabalhar com o progresso da ciência e da tecnologia. Isso é um juramento tão forte, ele é tão alicerçado nas bases da ética, que aí eu chego no 4º semestre agora e aí eu mostro para eles. Estão vendo aqui? O que você quer ser? Você quer ser engenheiro mesmo? Não, você quer ser engenheiro para quê? Quero vender hambúrguer. Né? Porque às vezes o aluno, ele tá lá, ele não quer fazer engenharia, porque o pai mandou. Sim, é verdade. Ou porque é o que tá pagando. Existe muito. Pois é. Aí eu vou lá, eu vou nesse ponto, eu vou nessa dor da pessoa. E ele tá verdinho, que é uma criança, imagina. Uma criança, um menino que tem 18, 20 anos, é uma criança. Aliás, eu tenho banda até hoje. Mas então, mas é o seu amor, Sim. né? Então, e o seu é qual? Então, Gatos. Gatos! Animais. Um gato, que é meu único gato, já tô quase Se ele 15 passar anos, dessa pra melhor, você vai pegar outra. Pois provavelmente. Mas linkando com essa Livros, questão, né, livros é uma boa. Livros é bom. Linkando com essa questão de formação, né? Você foi lá, fez engenharia civil, e aí como que você chegou ali e falar, não, quero ser patologista, quero ser investigadora? Porque quando você fala de patologia, você fala, cara, investigação. Não tem como ser. Não tem como ser outra coisa. Aí você fala, não, eu quero ser patologista. Porque a gente vai, tanto para arquitetura, tanto para engenharia, né? A gente tem alguns estigmas, né? Na arquitetura, você é projetista. Fazer projetos de casas maravilhosos e tal. Na engenharia, sei lá, vou executar obra, vou ficar na obra. A gente foi para vertentes completamente diferentes, né? Eu comecei com avaliação, velho. Pelo amor de Deus. Aí eu comecei fazendo avaliação imobiliária, eu saí da faculdade, fui trabalhar com perícia, tem amigos meus que falam, Lia, como assim? Você bebe? O que você foi fazer aí? Então, como é que foi pra você, Geilma, assim, chegar e falar, quero ser patologista, é isso que eu quero ser? Isso aí é uma história bem legal. Quando eu decidi fazer mestrado, eu queria trabalhar com resíduo de construção civil, entulho de obra, reciclar e obter um novo agregado e fazer concreto com ele. E aí eu queria trabalhar com uma professora que eu adorava ela, assim, ela era minha deusa, assim, que eu admirava os trabalhos dela e tudo, que é a Denise Dalmolin. E aí eu caí nos braços da Denise Dalmolin, ela foi minha orientadora, que lá era tipo sorteio. Nossa! Sim. Aí, exato, sim, minha vida toda assim, minha vida toda é assim, toda com destino traçado. E aí eu entrei para trabalhar com a Denise Dalmolin. E aí tinha várias pessoas que também queriam, porque ela era assim, né? Em 2001, ela era maravilhosa, ela era uma super pesquisadora, ainda é. E aí eu fui trabalhar com ela e falei, olha, professora, eu cheguei para ela assim na cara dura, eu falei, independentemente de eu não ser sorteada, você me escolher, etc., eu quero trabalhar com você, eu adoro os seus trabalhos. Cheguei para ela, sim, eu cheguei para ela e falei, eu quero trabalhar com você independentemente da linha, da área, não quero saber, mas eu quero trabalhar com você. Quem sabe? E aí, menino, numa aula dela, ela do nada lançou assim, não, é porque... Aí eu falo, ela, o que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar com resíduos. Aí eu não sei o que é com resíduos. E aí numa aula lá do mestrado, nem me lembro, ela estava dando a aula, ela lançou assim, não, é porque a Mônica, que era uma outra pesquisadora, está trabalhando com resíduos com avaliações mecânicas, e a Geilma, ela pode trabalhar com durabilidade, a parte de durabilidade. Quando ela falou isso... Nossa, derreteu. Aí eu, será? Porque eu fui lá, me apresentei para ela, eu disse que queria trabalhar com ela, que eu admirava o trabalho dela. Cheguei assim na cara dura e falei, uma coragem, assim. E aí ela me escolheu.
Aí depois do sorteio, um sorteio lá que saiu. Sorteio. E aí trabalhei com ela durabilidade de concretos. Aí eu fui aprender tudo sobre durabilidade nas estruturas de concreto. Todos Um dos os tópicos era corrosão. Quando eu fui estudar corrosão, Apaixona. abriu um universo Nossa. Eu acho que na todo, minha todo mente. patologista, quando vê mecanismo de corrosão, o cara fica louco. Exato. E aí, eu trabalhei corrosão na minha dissertação. Quando eu terminei a dissertação, eu entrei direto no doutorado. No doutorado, eu já tinha uma outra mentalidade. Eu não queria mais trabalhar com um fenômeno em si. Eu queria abrir o horizonte. Aí, trabalhei com microfissuração, com ela também, com a Denise Aí Dalmolin. aquele negócio de cloretos e tal. também, Aí já foi. aí o universo é o limite, assim, aí você vai estudar, e eu estudava muito, estudava muito mesmo, assim, era uma coisa absurda. O doutorado você fez lá, né? Fiz lá. E aí meio que te obriga a estudar todas as outras coisas, Porque sabe? não tem uma causa. É uma causa, né? E aí, Sempre é quando eu estava concomitante. fazendo, em 2008, eu estava concluindo o doutorado. E meu doutorado estava bem ruim, assim. Tava numa vibe Viu? super Tomou ruim. zero dela? Tomou zero dela, ela também já errou já. E daí eu queimou, pegou fogo num prédio. Aí a Denise falou, Geilma, não quer tá trabalhando com microfissuração, vai trabalhar nesse shopping aí que pegou fogo, porque a seguradora tá precisando de um laudo para pagar o Nossa, seguro. já te E aí eu colocou no fui meio do Na incêndio. fogueira. me botou na É, fogueira. Aí eu literalmente. fui trabalhar para a construtora que me contratou para fazer foi na realidade foi um relatório técnico, não foi um laudo, né? Foi um relatório O técnico. conceito estava imaturo ainda. Não. Ainda, é. E aí eu fiz esse relatório para a seguradora. Trabalhei como pesquisadora, engenheira, sei lá o que era, nessa obra durante 3 meses para fazer esse relatório. Depois que eu terminei o relatório, a construtora chegou, quero te contratar como engenheira da obra. Aí eu fui trabalhar como engenheira da obra nesse shopping que Para pegou a fogo, lá em recuperação. Porto Alegre. Aí foi um aprendizado. Aí eu fui para a área de perícia e nesse relatório do fogo, das estruturas, aí a gente, como universidade, a gente conseguiu fazer todos os ensaios. Imagina assim, miséria a gente Galera, fez. quando o patologista Miséria. fez todos os ensaios, cara, é um êxtase. Não. né? É assim, é Quando divertidíssimo. você passa a lista de ensaio pro cliente e fala, pode fazer, você, pô, zerei. Nossa. Cara, foi Melhor muito dos legal. mundos. Melhor dos Zerei, mundos. zerei. E aí eu dormia na obra. Tipo, eu fazia ensaio. Mas aí é de manhã, doideira. de tarde, de novo. Mas aí é E doideira. aí eu dormia na obra, assim, e aí pronto, aí consegui. Aí eu atrasei o doutorado, aí terminei o doutorado na época e estava bem cansada, eu fui trabalhar com perícia. Eu abri uma empresa lá em Porto Alegre De perícia. de perícia, de consultoria, na realidade. O Aí conceito entra- de perícia já... Isso aí foi qual ano? Desculpa, perguntar, porque 2000 Isso foi em 2009. Foi entre 2008 e 2009. Recuperar, acho que é Recuperar. Recuperar a engenharia, sim. Isso tava começando. Sim. O conceito de perícia, perícia ainda tava ali, meio de que- engenharia. Sim, a gente ainda não A tinha coisa, muita é. informação. Eu fiquei bem louca, assim, na época. Imagina. Porque a gente não tinha documento, a Era gente coisa não muito comum tinha... lá fora e aqui. Pra Exato, embasar, a gente né, não as tinha um norte. Então a gente fazia as coisas meio assim, no escuro, em bases empíricas. Muita gente tentando, professores. Exato. E aí a gente acabava O chegando professor num ainda começou consenso. nessa época, eu acho, também. Exato. E aí não tinha norma, era uma coisa assim bem difícil. Aí eu fui trabalhar com isso, trabalhei acho que 1 ano, abri a empresa e fui trabalhar assim, bem legal também, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Só que aí veio o primeiro choque, porque eu saí da universidade, virei empresária, sou empresária. Eu tenho CNPJ. Pago imposto E dia. aí eu trabalhava horrores, viajando pelo Rio Grande do Sul, fazendo inspeções, fazendo vistorias, Aí ganhando você já uma trabalhava grana, com inspeção predial e tudo. tudo você Não imaginar. era esse nome, né? Ah, não era esse nome, mas... Mas era como Mas se era fosse, sabe? E aí eu comecei a ficar triste.
Nossa. Sim, começou a dar uma bad, porque eu tava longe do meu coração. Que o meu coração, ele aquece quando eu tô na universidade. Quando eu tô fazendo pesquisa, quando eu tô dando aula, quando eu tô orientando os alunos. E aí eu comecei a ficar enlouquecida, assim. Eu falei, não tá certo, não tá certo isso, eu não sei o quê. Quando a vocação chama, né, cara? E aí eu comecei a ficar louca. E eu tava ganhando uma grana, porque a Federação das Indústrias, ela pagava bem. E o que eu botasse, assim, eles pagavam, eu acho, assim. Eu tenho impressão. Eu acho que não, mas talvez sim. E aí comecei a ficar bem tristinha. E aí eu, não tá dando certo isso, vamos ver. Aí eu comecei a procurar concursos, né? Na área, eu já era doutora, já estava fazendo pós-doutorado. Para voltar para a Para voltar para a sala sala de aula. de aula. Fiz pós-doutorado também. Tá aí, pô. Tá, eu li. Peraí, deixa eu ver se tá na terceira página. É muito grande. Não. Vamos trazer um pergaminho depois. Aí eu fui para o Chile, num congresso de patologia, que era da Alcompat. Já era da Alcompat. E quando eu voltei, tinha um e-mail do professor Calmon. Na minha caixa, o e-mail do professor Calmon era assim: cadê os doutores desse país? Não sei o quê. Aquele e-mail. Cadê? Abriu um concurso aqui, ninguém veio fazer, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu olhei assim e eu falei, gente, esse que isso que ele tá falando? E o professor Calmon é super conhecido no Brasil inteiro e tal. E aí eu abria, e aí ele era um concurso que abriu aqui na UFES para engenharia civil, na área de construção civil, mas que ninguém tinha se inscrito. E o Calmon mandou um e-mail geral para todas as associações, e as associações passaram para todo mundo. Aí eu olhei aquele e-mail, aí eu olhei o edital, gente, aí eu, na cara de pau, na cara dura de novo, mandei um e-mail pro professor Calmon. Professor Calmon, olha, eu vi isso aqui e tal, mas que pena que o prazo já passou. Infelizmente eu não vi, eu tava viajando, tava fora do país e tal. Aí, não, dei um não, assim, na cara dura mesmo. Sim. E tal. Aí o professor Calmon, 5 minutos depois, ele me responde: olha, realmente não teve ninguém, você comeu mosca, tipo isso, mas eu vou abrir o edital de novo. Se você interessar, você faz o concurso. Aí isso era outubro, novembro de 2009. Em 2010, em janeiro de 2010. Aí ele lançou o edital, eu vim para Vitória, fiz o concurso, passei, só eu me inscrevi. Nossa. O concurso era para mim, vocês não têm noção. Imagina o tema que cai. Durabilidade das estruturas de concreto. O sorteio. Sério? Gente, sério. Por isso você falou que sua vida foi toda... Sim. Já postou na Mega Sena? Sim. Então, aí quando ele sorteou, durabilidade das estruturas de concreto. Nossa. Aí deitou e rolou. Nossa, tô na minha casa. Ainda bem que veio pra cá. Obrigado, Calmon. Valeu aí. Aí pronto, fiz, capixabei. Agora eu não saio daqui por mais nada, porque Vitória é uma cidade encantadora, lindíssima, maravilhosa. Grêmio ou Inter? Inter, colorada de coração, Lamentável. apaixonada pelo Inter. Glória do Desporto Nacional. Não pode dizer isso, vai derrubar. Vai derrubar. Só aceita aqui, ó. Até a perna. Ai, sai daí. Mas, então, Geima, mesmo você agora na sala de aula, no seu lugarzinho de coração ali, você ainda faz consultoria, né? Nessa área de patologia, de perícia e tal. Sim. E aí? Eu faço a consultoria justamente porque eu sou professora. Porque quando eu não era professora, que eu abri uma empresa de consultoria, eu buscava consultoria. Agora a consultoria, ela chega porque eu sou professora e dou aula disso, dou aula sobre esses assuntos, eu digo como é que a gente faz, Fecha eu digo o ciclo, na verdade, fechei o ciclo. E na época eu me lembro que eu tive grandes resistências em fechar a empresa, em abrir mão de tudo, né? Família, meu marido na época ficou assim, chateado. Não é possível, nós estamos indo bem e tal, não sei o quê. E aí, não, advogado.
E aí foi uma confusão, assim, foi uma pequena não, foi uma grande confusão. Mas aí eu falei, não tem nada que me separe do meu destino. Meu destino é esse é o meu coração, ele aquece com isso. Eu não vou ser feliz fazendo outra coisa. E aí surgiu o concurso. Pô, que legal, cara. Quando eu tava reclamando, sabe? Eu em casa reclamando que eu tava triste, que não tava legal, que eu tava me arrastando, fazendo as coisas. Aí apareceu o concurso. Aí eu falei, e aí, nós vamos fazer? Eu vou fazer o concurso? Vou não, porque tudo que tinha que se discutir. Aí ele, não, vamos pra Vitória, não sei o quê. Aí deu todo apoio e tal, vamos sair desse frio, não sei o quê. Não, Forno Alegre. Forno Alegre lá, verão é inferno. Pois é, não, verão é horroroso, e o frio é pior ainda. Aí eu vim e pronto. Você capixabou, mas não deixou o chimarrão, óbvio. Odeio chimarrão. Sério? Não por isso que gosto. Nossa, que não lamentável. gosto do chimarrão, mas eu amo o churrasco. Adoro churrasco, eu adoro. Assim, é um negócio que... Mas você não sabe, nós vamos sortear um churrasco feito por Geima. Brincadeira. Podemos sortear. Eu contrato alguém que saiba fazer. Então, olha só, Geima. Mesmo não, né? Você atuando nessa área, e dona, você sabe que tem muita gambiarra. E eu pedi um exemplo aí que eu acho que é o primeiro que eu coloquei aqui. Essa é o área momento de perícia, patologia. A gente poderia ficar umas 2 horas apontando aqui, mas a gente vai ter que dar uma limitada. Mas a gente vai ter que fazer 50 programas com a Geima, porque é tanta coisa. Geima vai ser co-host, co-participação, host, tudo. Vamos fazer lá no laboratório. Gente, top! Meu Deus, saudade de lá. Isso daí. Barbaridade. Ó, a expectativa e realidade foi por causa daquela história que você contou. Isso daí, o Léo falou, você contou uma história, conta a história aí. Não, é que às vezes acontece coisas desse tipo, às né? Vezes, né? Eu tô lá na minha salinha, lá no Lemac e tal, de repente veio, professora, tem uma pessoa aqui que tá ali, tá querendo falar com você sobre uns ensaios para fazer resistência à compressão nos corpos de prova de uma obra que tá tendo aqui. Aí vamos lá. Eu disse, mas como que você chega assim, com esses corpos de prova? Aí ele, não, estão lá no carro. Aí mas assim, sem avisar, a gente não pode receber, tem todo um planejamento, tem todo um passo a passo para você, até você trazer, tem todo um controle tecnológico, normativo para isso. Aí, quando eu chego lá na doca, no laboratório, ele tá no assaveiro. Ele pegou as garrafas de refrigerante, sei lá, Coca-Cola, sei lá o quê. Meteu o concreto da laje que ele tava fazendo, da obra que ele tava fazendo. E aí cadê os corpos de prova? Aí, pô, tá vendo? Aí ele tá aqui. Aí eu, sim, mas os corpos de prova tem que ser naqueles moldes ali, ó. Não, tá aqui. Cilíndrico, 10x20. Aí o cara me bota um corpo de prova numa garrafa PET, numa garrafa de refrigerante. Eu falei, eu não posso aceitar isso, está fora de norma. E para ele entender que ele estava fazendo tudo fora dos padrões normativos, que não pode ser daquele jeito, que eu não podia ensaiar daquele jeito, que não ia dar resistência daquele jeito. Aí eu sou xingada, que eu não valho nada, que eu não presto. Eu acho que você exagerou, deveria ter feito um ensaio lá. É só ver se é 1,5 litro ou 2,5 litros a garrafa. Outra coisa que acontece é tipo esclerometria e extração de testemunho. A pessoa chega lá querendo fazer esclerometria, dureza superficial do concreto, porque é mais barato. Aí eu falei, é melhor você fazer extração de testemunho, porque é a realidade do... A esclerometria é só para auxiliar você ver se... Exato, e é só um pedacinho, assim. O corpo de prova, a gente vai lá, faz a extração do testemunho lá pro laboratório. É só um, cara. Aí, traz esse troço aí. Aí é aquilo que você fala nas suas redes sociais lá. Eu falei, eu digo, é melhor você fazer. Aí eles acham que eu tô querendo que eles façam um ensaio mais caro. Mas é sempre assim. Mas não é. Aí eu falo, então vamos fazer o seguinte, a gente vai lá na sua obra, faz o ensaio de esclerometria, mas depois você vai voltar pedindo extração de testemunho. Eu digo isso pra ele, sentado assim, de frente à minha mesa. Aí eu vou lá, faço os ensaios de dureza superficial, emito o relatório pra ele. Aí, 1 mês depois, ele tá de volta. Porque precisa de fazer pedindo a extração de testemunho. Aí eu olho com aquela carinha que você fala nas redes sociais. Aí eu não falo nada, eu só julgo.
Eu julgo com o olhar. Então, eu Tava te na falei. minha agenda que você ia voltar. Aí, olha isso. Esse daí foi até mais legal, porque ele pegou um copinho descartável. Tá de boa. Acho que foi massa, né? Enfim. Gente, isso, olha, disso é pior. É a nossa realidade de obra. E aí? Oi! Ó a cara do cara. Caramba! Desfolgou e pensou, será que ele vai ver se fudeu? E agora, né? Olha, concretagem de pilar é uma coisa bem complicada, difícil de fazer porque a armadura é densa, o concreto ele precisa ter uma certa fluidez. Sim. Só E aí botar a gente açúcar. tá vendo. Ai, eu faço esse experimento Ignora no isso, pelo amor de laboratório. Deus, gente. Não é botar açúcar, não. E aí, ali o que está acontecendo é uma falha de concretagem, né? Tá cheio de bicheiras. vibração, Faltou o adensamento mecânico, porque para pilares tem que ter adensamento mecânico. Tá faltando uma certa argamassa ali, tem uma brita gigante. Enfim, então é disso a pior, nessas gambiarras. Tadinho do Zé. Engraçado que engenheiro... Olha! Esse daí é o seguinte. Não, isso Nossa Senhora do Concreto resolve. Ele tá vendo aí, ó. Aqui dali é o jeito certo de você pedir pra Nossa Senhora do Concreto não derrubar a sua casa. Você bota as velhinhas na garrafa PET. Gente, Exatamente. que Cara, é isso? compatibilidade, Cortou a vida Isso é uma total. realidade que é assim mais corriqueira do que a gente possa imaginar. Porque as pessoas elas não têm noção o que é uma viga, do que é um pilar, do que é uma Não é pilar, não, laje. é coluna. Pois é, pilastra, Coluna, chama pilastra pilastra, e coluna. confunde viga com pilar, as pessoas não sabem os conceitos das coisas. E numa situação como essa, perdeu aquela viga lá, ó, a parte da direita. E olha Que só não que é um- existe que é um- mais. E para passar uma canaleta, Pelo né? amor de Deus. Passar uma gente. canaleta. Não, e outra, é o problema da autoconstrução. Né? O Sim. brasileiro tem essa verve de autoconstrução. Eu ainda não consigo, precisaria fazer um estudo social, porque, cara, todo mundo se acha engenheiro, Sim. arquiteto e sai fazendo e tá nem aí. Mas isso do ponto de vista histórico é assim, ó. O pedreiro. Pedreiro inicialmente Não começou desmerecendo a profissão, é só assim, como é que ele é conhecido, né? Alvenaria. Quem que faz alvenaria? Como é que o pedreiro chegou para esse nome pra gente? Ele originalmente no latim é alvenol, porque aquele que faz alvenaria, o mestre que se acha fazendo alvenaria. E aí virou, isso é uma coisa meio que histórica, é uma coisa meio do Código de Hammurabi, porque no Código de Hammurabi não tinha ainda engenheiro. Se o código sim, Hammurabi tinha. fosse implantado no mundo, o mundo tava resolvido. Olho por olho, dente por dente, né? Ignorem, gente. Extremista Pelo amor de total. Deus. Mas aí, ó, rezar pra Nossa Senhora do Concreto é isso aí. Pega os concretos lá do... Aí eu do gostei pé. do porta-velas ali. Foi Como massa. que chama Você isso? podia É ter pego- porta-velas? É porta-velas. É castiçal. Castiçal. Acho que de é concreto. sal. Eu gostei. E aí? Não, gente, Erro de pelo projeto amor ou de Deus, erro de que execução? é isso? Não acredito Gente, nisso. faltou a matéria aí de leitura e interpretação de projeto. Não, ele leu, pô. Que é isso? Era pra furar ali, ó. gente? Nossa. Nuvenzinha. Senhora. Ó, seja cuidadoso com o que você vai vai fazer nos desenhar. desenhos, É né? capaz ele Porque ter algumas feito- pessoas, alguns Não vão contratantes entender. não vão entender. Exato, né? exatamente. Mas o cara acertou. Gente, O cara acertou, se gente. tiver na legenda. E aí eu não vi a legenda, né? Mas eu acho que não nossa, deveria estar. Realmente. Com certeza não. E erro de compatibilidade. Esse daí tava no seu material de pós. Eu tirei. Essa imagem O erro de é compatibilidade, é. Sim, É um dos não. maiores problemas de Não, engenharia da tecnologia, não, compatibilidade. esse aí realmente é onde eu pego uma imagem como essa, aí eu falo, você está vendo na prova? Professora, eu só errei o sinal. Mas Eu nunca fiz professora, 2 por causa de 2 centímetros, você Eu tirou nunca a fiz questão inteira. Alguém já fez isso na engenharia? Eu nunca fiz isso. Eu não. Ah, que isso, professora? Já tenho diploma. E olha aí o que acontece, né? Muitas vezes, esse errinho de engenharia, de prova de Topografia, engenharia, projeto. olha aí Exatamente. o resultado, né? Então, aí, e agora? Como é que você resolve um problema desse? Faz uma curva. Ficar curvado. Uma curva ali. Ó, eu acho que dá ali 2 pistas ali, ó, emenda, e o resto fica como Não, aí mirante. é difícil. Faz uma rotatóriazinha ali. Rotatória na ponte ia ser Pronto, interessante. aí, tá vendo? Deixa eu ver se tem E mais. entra Eu acho que rápido de acabou novo. aqui. Ó, cara, tinha muito mais não, coisa. gente, eu não, já eu falo. preciso dela de novo. Vou arrumar outro horário na sua agenda. Não dá. Não dá. É muito Gente, pouco. dá Eu um tenho- jeito, meu Eu tenho bem. muito que tietar ainda. Ai, que Não, eu saco. nem fiz em todas as perguntas que eu queria fazer. Mas faz aí. Faça.
Manda inbox, manda inbox. Não, fazer O que aquece o seu coração? O meu coração? Engraçado que você falou essa questão de que você precisava voltar para a sala de aula. Hoje não, já há algum tempo, eu não me imagino fazendo outra coisa senão trabalhando com patologia. Eu sou arquiteta de formação, na faculdade não tive nada disso, porque a faculdade de arquitetura especificamente é projeto. Ou você vai ser urbanista ou você vai ser projetista. Acabou. Certo. E hoje, o que eu não quero fazer é projeto. Lógico, né? Uma eventualidade da vida pode ser que eu faça, mas, cara, pra mim é patologia. Então, meu bem, então, minha linda, vai ser seu, já é seu, Já entende? é. O universo já Graças entendeu a Deus. isso, então vai ser seu. E você, querida? Eu quero ganhar dinheiro igual o Felipe Neto fazendo vídeo. Mentira, ele gosta Não também. quero Eu trabalho. adorei esse podcast de vocês. Não, o que que aquece o seu coração? Cara, o que me aquece o coração? Cara, o que me aquece o coração? Tem várias vertentes. Hoje o que aquece meu coração é minha família, com certeza. E fazer o bem pra ela. Agora, em termos profissionais, é isso aí, cara. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E a minha briga hoje é justamente difundir conhecimento. Eu acho Perfeito, assim, eu tenho na minha cabeça que eu preciso passar. Sim. Perfeito. E graças a Deus a minha irmã, que minha sócia também comprou essa ideia de doido, porque é isso, Uma cara. ideia fantástica, porque, assim, maravilhosa. Se eu difundir conhecimento e profissionais que são de excelência nesse conhecimento, eu vou estar ajudando a minha área. Com eu não vou estar certeza. restringindo o meu... E Porra, nos ajuda a estudar mais, a Claro. entender mais. E é uma coisa importante, assim, a gente vê muito Reels, né? O conhecimento de 1 minuto. Essa coisa evapora. Essas pessoas, elas evaporam. Você olha, tem 80 milhões de seguidores. Mas quando você vai Extrair o conhecimento, alguma não tem. coisa de conhecimento, não tem. Então, essa pessoa, ela vai embora rápido. A que realmente fica é a que tem o conhecimento, que vocês têm. Então, acho que esse é o papel do professor também, de mostrar a importância disso. Não é só dizer, eu quero ganhar dinheiro. Porque os alunos, as pessoas de uma forma geral, né? Ah, por que você quer fazer isso? Por que você quer fazer engenharia? Ah, porque eu quero ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, pra Vai pro quê? BBB. Você quer, o que você quer? Aí a pessoa, eu quero ganhar dinheiro. Mas você quer ganhar dinheiro pra quê, meu bem? Quero viajar, ficar rico, não sei o que. Você quer ficar rico pra quê? Você quer ficar rico fez engenharia? Não, e não é mentira. Então, você tem que fazer aquilo que o seu coração pede pra fazer. Porque se você não fizer, você tá fadado à infelicidade, às incertezas da vida. Daqui a pouco você tá com ansiedade, daqui a pouco tá doente, daqui a pouco a vida passou. Professora, Não. que eu ainda não fui. Deixa com ela. Não me abandona, Venha não. fazer o mestrado comigo. Vocês Eu vou fazer, não vou fazer, não. Não, ele me mandou esses dias, real. Mandei pra ela, cara. vamos? Ele mandou esses Ela, dias. você tá doido? Eu falei, tô. Eu falei, você tá maluco? Mestrado agora? Vai ter que vir fazer. E esse ano foi o primeiro ano, em 12 anos, que eu lancei uma linha específica de E eu patologia. até perguntei pra você. Falei, olha. Então, olha só, 2 recadinhos. Não se inscreva no mestrado, porque eu vou me inscrever. Brincadeira. Mestrado de Engenharia Civil tá aberto na UFES lá, cara. Excelência. Com grandes profissionais. Várias pessoas que vão passar por aqui já passaram pelo mestrado da UFES. E, porra, ter Nossa, como... TGI uma ali na cola. Duas pensa. coisas certas. Vai aprender muito e vai tomar muita surra, porque ela Com pega certeza. pesado mesmo. Professor, Nossa. muito obrigado por você ter aqui disponibilizado o Que tempo. legal, eu amei, adorei fazer. Então, assim, eu que nós vamos agradeço. chamar várias vezes, porque isso aqui, a nossa ideia é ser um canal aberto para todos os profissionais de engenharia e arquitetura vir aqui falar. Legal, A gente vai planejar muita coisa legal, hein? Muito obrigado mesmo. E imagina. Nossa, uma honra ter G1 aqui, meu Deus, meu coração palpita. Ah, eu vou tietar, dá licença. eu também tietei, mas me licença. contive. Eu, hein? Galera, ó, muito obrigado. Tá, o professor quer deixar algum recado aí, além de o pessoal fazer... Além de se inscrever pro mestrado. mestrado. Não, eu acho que o recado já foi meio que dado, assim, né? A gente, se for para falar, eu vou falar horrores aqui. Mas eu acho que eu quero agradecer, acho que foi bem legal. Eu também tô nessas coisas das mídias sociais, não como vocês, assim, no nível hard. Eu pego os meus É por causa da vídeos lei. lá da A aula. lei. A gente tem E- assessora aqui. Não, eu já tô querendo aqui, meu bem. Conversa com a Lê ali. Ela fica Pois espizinhando é, aqui, vamos fazer né? isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Exato, mas aí eu acho que vocês estão no caminho certo, porque a gente tem que encontrar
essas pessoas? Onde é que elas estão? E elas estão nas redes sociais, elas estão nas mídias sociais. Às vezes uma pessoa lembra de você porque te viu fazendo alguma coisa lá no Instagram, no YouTube, não sei aonde. Então, acho que vocês estão no caminho certo. E agradeço aí Nos pela bastidores, depois eu vou oportunidade. marcar a agenda para daqui a 6 meses, quando ela tiver agenda de novo. É porque é pra gente difícil. fazer Né? gravar de novo. Semestral. Equinócio. Então, galera, ó, curta, compartilha, marque, chame sua mamãe, vovô, marca o Felipe Neto, muito importante. Ai, meu Deus, e o dá Whindersson roda Nunes. Felipe Neto agora. Bora, galera. Até a próxima quinta com mais Tchau, uma engenharia de quinta. galera. Tchau, tchau. Fusão. Eu falei que a gente ia fazer isso.